Usar pontos de apoio frágeis da tábua óssea ou apoiar em dente vizinho. Quem nunca, né? Gente, não quer dizer que você nunca vai precisar apoiar em dente vizinho. Você nunca vai poder apoiar em dente vizinho. Quando que você deve apoiar em dente vizinho a alavanca? Quando você vai extrair os 2 dentes. É excelente. Quando você vai precisar, por exemplo, você vai fazer extrações múltiplas, você pode apoiar no meio dos 2 dentes. Aquele movimento que você está fazendo da alavanca no meio dos 2 dentes, ele vai expandir os 2 alvéolos ao mesmo tempo. Agora, se a ideia é manter o dente vizinho, claro que não. Né? Claro que você não deve botar a alavanca no meio dos 2 dentes e fazer o movimento de cunha. Ah, Bianca, mas onde é que eu vou fazer então? Onde que eu apoio? Né? Eu já vi outras pessoas que apoiam um dente vizinho para poder fazer a alavanca. Não, gente, você vai estar lacerando o ligamento periodontal, você vai estar abalando um dente que não tem necessidade. Não tem, aumenta o risco de fratura e se você fraturar a ponta da raiz, né? Não. Existe um ponto que dá para você colocar a sua alavanca sem problemas. Se você não está enxergando esse ponto, é porque está faltando descolamento nas suas cirurgias. Você tem que estar enxergando dente e osso. Porque se você enxergar dente e osso, olha aqui, ó, isso aqui é um trabeculado ósseo que foi cortado no nível da gengiva. Olha os espaços que tem entre os dentes. Esses espaços existem, gente, tá lá, tá? Existe esse espaço, acredita em mim. Mas o dente do paciente é muito junto, mas o dente do paciente é apinhado. E descola a gengiva, depois você reclama. Descola a gengiva. Descolou a gengiva? Observe. Você vai ver um ponto de apoio. Pode ter certeza. Entre dente e osso tem um ponto de apoio. O ponto de apoio tem que ser de resistência semelhante ao dente que você quer luxar. O que isso quer dizer, Bianca? Lembra que eu falei? O ponto de apoio, gente, é onde você apoia aquela tábua. Lembra que eu mostrei no slide anterior? Esse é o menzinho aqui, ó. Esse aqui é o ponto de apoio. Esse aqui é o ponto de apoio. Isso aqui na nossa cirurgia seria o osso. Esse ponto de apoio ele tem que ter uma resistência. Imagina que isso aqui fosse um monte de barro. Você vai levantar aquela pedra? Não vai. Ele tem que ter uma certa resistência. Precisa ser a mesma resistência do dente? Não, mas ele tem que ter uma certa resistência. E o que acontece na boca? Na boca a gente tem ossos de densidades diferentes. O mesmo trabeculado ósseo, né? Você vê aqui a cortical, que tem uma densidade, e depois você tem, deixa eu botar aqui, não. E depois você tem medular, osso medular no meio aqui, e depois você tem uma nova cortical. As corticais, gente, elas são extremamente duras, porém elas são friáveis. O que quer dizer isso? Elas são mais fáceis de quebrar. Elas são menos resistentes à pressão, apesar de serem mais duras. A combinação de osso cortical medular e osso cortical de novo é que torna a mandíbula, o crânio, tão resistente. Porque ele tem 2 camadas duras, porém friáveis, e uma camada mais mole, porém extremamente resistente à pressão, no meio. É como se fosse um sanduíche. Só que, em alguns dentes, a gente tem essa camada cortical mais vestibularizada. Por exemplo, na eminência canina, né, que você tem esse osso cortical muito acentuado. O dente fica praticamente encostado nessa parede cortical. Então, se você for apoiar a sua alavanca nessas regiões, a chance de você quebrar esse osso é grande. Por quê? Porque é um osso mais quebradiço, mais difícil de você usar como apoio. E aí o que acontece é que muitas vezes você até consegue tirar um dente, mas um pedaço da tábua óssea vestibular ou um pedaço da tábua óssea palatina é mais difícil, mas a tábua vestibular vai embora. Então, você deve buscar fazer a sua cunha, fazer o movimento de intrusão da alavanca no osso medular. Onde é o osso medular? Aqui no meio, gente, na mesial ou na distal do dente. São regiões que aceitam esse movimento. E com isso você consegue melhor fazer esse movimento de alavanca. Eu estou falando no uso de alavancas. Nos fórceps você tem outros movimentos. Por quê? Porque a força que você vai incidir sobre o dente é menor, tá? Porque não é multiplicada como na alavanca. E os movimentos são diferentes, tá? Mas na alavanca é interessante você fazer dessa forma. Então, usar pontos de apoio frágeis da tábua óssea ou apoiar em dente vizinho. Por que o tuber também tem uma chance maior de você fraturar? É um osso extremamente cortical. Chega lá no fim, é mais osso cortical do que osso medular.
Então, na hora que você vai fazer um movimento de alavanca, aquilo ali acaba fraturando, além de ser uma ponta de osso, né? Um canto de osso, digamos assim, né? Então, é mais frágil. Para ajudar quem tem dificuldade em enxergar, existe uma aula, tá, gente, que eu fiz, está na comunidade, paga, para quem quiser acessar a comunidade, saber valores, tal, tá aqui embaixo na descrição. É uma aula escrita assim: como enxergar pontos de apoio para o uso de alavancas. Uma vez que você vê, você não consegue desver. Tá? Todo mundo que assistiu essa aula não tem mais dificuldade em usar alavanca, ponto. Simples assim. Como, Bianca, essa aula é mágica? Não, ela só mostra uma forma de você enxergar os pontos de apoio e você começa a enxergar na cirurgia. Mas aqui eu vou dar uma palhinha. Quais são os pontos de apoio? A gente classificou os pontos de apoio, olha só, uma coisa que não existe, que é a classificação dos pontos de apoio em alavanca. Eu coloquei como ideais aqueles pontos em que você pode empregar em qualquer cirurgia o movimento de cunha e roda. Então aqui eu ampliei aquela região onde tinha um dente anterior. Então a gente tem aqui onde você poderia fazer cunha, né? O movimento de cunha mesial, distal, palatina ou vestibular, tá? Esse movimento que eu te mostrei, né? Movimento de cunha e roda. Aqui nessa região é a melhor região possível, tá? Porque dessa forma você consegue fazer o deslocamento da raiz em questão, tá? Sem abalar muito o osso vestibular ou o osso palatino. Se você quiser, para facilitar, você pode com a sua broca criar um ponto de apoio. Milena de Oliveira. Oi, Milena. Quase minha irmã. Eu levei um susto de novo porque eu pensei que era minha irmã. Bianca, mas se tem dente na mesial e distal, como acessar essa região? Descolamento. Descole o tecido gengival. Você vai enxergar, pode ter certeza. Existe ali uma espícula óssea que você pode fazer um pequeno desgaste do lado do dente. Você não vai arrancar o dente? Você pode desgastar um pouquinho da mesial do dente também. Qual o problema? Ele vai sair, não é mesmo? A mesial do dente você vai tirar, pelo amor de Deus. Mesial e distal. Então você vem com a tua broca, e faz um desgastezinho aqui, ó. Faz assim, ó, pronto. Você fez um buraquinho. Você coloca a ponta da sua alavanca lá e faz o movimento de cunha. Se o dente der uma deslocadinha, você começa a fazer o movimento de roda. Devagar, tá? Não é de 180 graus, não. 10 graus, 15 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus. O dente vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Você faz isso desse lado, você faz isso desse outro lado. Pode ter certeza que você não vai pegar o dente aqui desse lado, porque você vai estar entre dente e osso daquele alvéolo ósseo. Mesial e distal do dente apoiando em osso, não no dente vizinho. É possível? Sim, é possível. Descola aqui, ó. No desenho está descolado. Você está vendo como está descolado? Descolou a gengiva e aí você consegue ver dente e osso. Se você tiver dificuldade de observar, eu aconselho que faça um descolamento em envelope, como está ali. Quando você tem um pouco mais de prática, o descolamento apenas de sulco gengival já é o suficiente. Você faz o descolamento da papila, interpapilar ali, né? Já é o suficiente, você já vai enxergar dente e osso, você já consegue posicionar melhor o seu instrumental, tá?